Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa Gramática. Eu sou a professora Tatiane e hoje nós vamos dar início, aos nossos estudos gramaticais, tá bom? Na aula passada eu falei para vocês que nós agora estamos estudando a parte de sintaxe da gramática, né? E eu acho que eu não falei para vocês o que é a sintaxe na aula passada, né? Gente, a sintaxe, quando a gente fala em estudo sintático, né? A sintaxe é uma parte essencial da gramática que faz o estudo das palavras dentro das frases e também das orações. Então, é o sentido, né, o significado das palavras dentro das frases, das orações, tá certo? Lá na morfologia, a gente estudou as 10 classes gramaticais e a gente viu que eram as palavras, o significado das palavras por si só, né? Agora, a gente vai ver o significado dessas palavras dentro da frase, né? Ou dentro das orações, o que elas significam, tá certo? Então, por isso que é um estudo um pouquinho mais complexo, mas, como eu já falei na aula passada, eu vou tentar não me aprofundar tanto aqui, tá bom? A gente vai ver o básico, o que vocês precisam saber, o básico dessa parte de sintaxe, tá certo? Então, termos essenciais da oração. Na aula passada, nós vimos o que é frase, né? Oração e período. E hoje nós vamos estudar os termos essenciais da oração. Termos essenciais são aquelas palavrinhas, a palavra já diz, né? Essencial na oração. Tá certo? É aquela que tem que existir para fazer sentido. Quais são elas, né? O sujeito, predicado e predicação verbal. Eu vou dividir essa aula, gente, em duas, porque é muita coisa, tem muita informação, tá bom? Tá bom? Então, hoje a gente vai ver essa parte de sujeito e na próxima aula a gente vê a parte de predicado, ok? Então, vamos lá. Termos essenciais da oração, como eu já falei, né? São aqueles que compõem a estrutura básica da oração, ou seja, que são necessários para que a oração tenha significado, que no caso, né, são eles, o sujeito e o predicado. O sujeito é o ser do qual se diz alguma coisa, e o predicado é aquilo que se declara do sujeito, ou melhor, é o termo que contém a declaração referida em geral ao sujeito. Ok, gente? Então, quando a gente fala em termos essenciais da oração, a gente está falando de sujeito e de predicado, tá bom? Hoje a gente vai ver o sujeito, na próxima aula a gente vê o predicado. Exemplo, os portugueses capturaram os índios. O sujeito aqui é os portugueses, porque é o ser do qual se diz alguma coisa, tá bom? Os portugueses é o sujeito. E o predicado é o que vem depois, capturaram os índios. Por que é o predicado? Porque é aquilo que se declara do sujeito. Eu estou dizendo que os portugueses, que é o sujeito, eles fizeram o quê? Eles capturaram os índios. Então, os portugueses é o sujeito e capturaram os índios é o predicado. Ok? O sujeito é o termo que estabelece concordância com o verbo. Então, isso é muito importante, gente. Se o sujeito está no singular, o verbo também precisa estar no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo também precisa estar no plural. Vejamos aqui esses dois exemplos. Minha primeira lágrima caiu dentro dos teus olhos. Minha primeira lágrima está no singular, né? E o verbo também deve ficar no singular, caiu. Diferente aqui do item B, minhas primeiras lágrimas. Minhas primeiras lágrimas está no plural. Se está no plural, o verbo também deve ir para o plural, caíram. Minhas primeiras lágrimas caíram dentro dos teus olhos. Então, aqui no item A, o sujeito está no singular, minha primeira lágrima. O verbo também está no singular. No item B, minhas primeiras lágrimas, aqui o sujeito está no plural. O verbo caíram também deve estar no plural. Ok? A função do sujeito é basicamente desempenhada por substantivos
o que a torna uma função substantiva da oração. Pronomes substantivos, numerais e quaisquer outras palavras substantivadas também podem exercer a função de sujeito. Então, quando eu falo em sujeito, gente, por isso que foi importante a gente estudar as classes gramaticais, porque quando a gente fala de sujeito, o sujeito pode ser um pronome, pode ser um substantivo, um numeral. Nesses exemplos aqui, ó, ele já partiu. O ele é o sujeito e esse ele é um pronome. Nós vimos lá na aulinha de pronome, né? B, os dois sumiram. Esse os dois aqui é um caso de numeral, né? Dois, numeral, que está funcionando aqui como sujeito. E seu caminhar é muito esquisito, ok? Esse seu caminhar aqui é um caso de palavra substantivada, né? Que funciona aqui como sujeito da oração, ok? E a oração porque tem um verbo, ok? Ele já partiu, o verbo aqui é partiu, do verbo partir. Os dois sumiram, o verbo aqui é sumiram, do verbo sumir. E seu caminhar é muito esquisito, o verbo aqui é, do verbo ser, ok? O caminhar aqui, você deve... professora, caminhar não é verbo porque termina em AR. Nesse caso aqui, caminhar não é verbo, porque é seu caminhar. O caminhar aqui está funcionando como... É uma palavra substantivada, né? Está funcionando aqui como substantivo. Morfologicamente, né? Sintaticamente, aqui é o sujeito da oração, tá bom? Sujeito determinado. O nome já está dizendo, né, gente? Se é determinado, é porque a gente consegue enxergar o sujeito ali na oração, né? É facilmente identificável pela concordância verbal. O sujeito determinado pode ser simples ou composto. Vejamos aqui alguns exemplos, ó. Sujeito simples possui um único núcleo. Gente, quando eu falo núcleo, entendam que o núcleo é o termo que possui maior relevância semântica dentro de uma oração, tá bom? É aquela palavrinha, né, o termo que possui maior relevância, importância dentro de uma oração, ok? Então, sujeito simples possui um único núcleo, pode estar no singular ou no plural. Pode também ser um pronome indefinido. Vejamos aqui esses exemplos, ó. Minha irmã Maria estuda à noite. Aqui é um exemplo de sujeito simples, né? Porque só tem o quê? Um único núcleo, ok? Que é Maria. No item B, as flores têm perfume. Então, as flores aqui só tem um sujeito, né? Sujeito simples, porque possui apenas um núcleo, que é as flores. Sujeito composto possui mais de um núcleo. E tem alimentos e roupas andam caríssimos. Eu tenho aqui alimentos, que é um sujeito, e tenho roupas, que é outro sujeito. Eu tenho aqui dois sujeitos, então por isso que a gente fala que é sujeito composto, né? Alimentos e roupas andam caríssimos. Ela e eu, ó, temos dois sujeitos aqui, nos respeitamos mutuamente. O amar e o odiar são tidos como duas faces da mesma moeda. O amar e o odiar. Dois sujeitos, no caso aqui, sujeito composto, ok? Sujeito oculto. O núcleo do sujeito está implícito, mas pode ser reconhecido pela desinência verbal pelo contexto. O que significa implícito, gente? Significa que não está na frase, mas a gente consegue perceber que tem um sujeito ali pela desinência verbal, pelo contexto. Exemplo, viajarei amanhã. O sujeito aqui ele está oculto, mas a gente sabe que o sujeito é o eu, né? É como se tivesse um eu bem aqui, ó, só que não tem. Ele foi ocultado, mas tem sujeito. Viajarei amanhã. Eu viajarei amanhã. B, vamos nos casar. O sujeito está oculto, porque ele não aparece aqui na frase, na oração. Mas ele existe. É o nós.
né? Nós vamos nos casar amanhã. O sujeito oculto é diferente do sujeito indeterminado. Num sujeito oculto tem sujeito, só que ele não aparece. A gente entende que o sujeito está oculto por conta da desinência verbal, né, ou do contexto. Aqui no sujeito indeterminado é diferente do oculto, né, porque no sujeito indeterminado ocorre quando não é possível identificar claramente a que se refere a concordância verbal, quando não se pode ou não interessa indicar precisamente o sujeito de uma oração. Exemplo A. Estão gritando seu nome lá fora. Esse estão gritando seu nome lá fora, a gente não sabe quem é, né? Pessoas estão gritando, mas assim, a gente não sabe, ok? B. Trabalha-se demais neste lugar. Trabalha-se, gente. A gente não sabe quem é que trabalha, ok? Por isso que é sujeito indeterminado, tá bom? O sujeito indeterminado surge quando não se quer ou não se pode identificar claramente a que o predicado da oração se refere. Existe uma referência imprecisa ao sujeito, caso contrário, teríamos oração sem sujeito. Na língua portuguesa, o sujeito pode ser indeterminado de duas maneiras. Primeiro, com o verbo na terceira pessoa do plural, desde que o sujeito não tenha sido identificado anteriormente. Por exemplo, bateram a porta. É muito comum a gente falar isso, né? Assaltaram o banco, assaltaram o supermercado. Esse assaltaram, né? A gente não tem um sujeito. A gente não sabe quem foi. A gente sabe que alguém assaltou, né? Bateram a porta. A gente não sabe quem bateu. Ok? Por isso que o sujeito é indeterminado. B. Andam espalhando boatos a respeito da queda do ministro. O verbo andam aqui, né? Andam espalhando, né? A gente não sabe quem é que anda espalhando. Pessoas andam espalhando, mas a gente não sabe exatamente que pessoas são essas. Ok? 2. Com o verbo na terceira pessoa do singular, acrescido do pronome se. Esta é uma construção típica dos verbos que não apresentam complemento direto. A. Precisa-se de mentes criativas. B. Vivia-se bem naqueles tempos. C. Deveria ser um C aqui. Sempre se está sujeito a erros. Então, vejam que esse se aqui é muito comum. Aquele faz-se unhas, né? Vende-se casa. Então, aqui a gente tem um caso também de sujeito indeterminado. Ok? O pronome se funciona como um índice de indeterminação do sujeito. A gente não sabe quem é, né? Orações sem sujeito. Existe, professor, oração sem sujeito? Existe, gente. Formadas apenas pelo predicado, que predicado a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Articulam-se a partir de um verbo impessoal. A mensagem está centrada no processo verbal. Os principais casos de oração sem sujeito são com 1. Os verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, amanheceu repentinamente, está chuviscando. Então, vejam que esses verbos aqui indicam fenômenos da natureza. Tá bom? Não tem sujeito nessa oração. É uma oração porque tem um verbo. No caso aqui, os verbos indicam fenômenos da natureza. Ok? Não tem sujeito, só tem verbos que indicam fenômenos da natureza. 2. Os verbos estar, fazer, haver e ser, quando indicam fenômenos meteorológicos ou se relacionam ao tempo em geral. Por exemplo, ainda é cedo, a gente não tem sujeito aqui, né? Já são 3 horas, preciso ir. No caso aqui, a oração sem sujeito é essa, né? Já são 3 horas, porque preciso ir, a gente tem o caso aqui de um sujeito oculto, né? Eu preciso ir. Faz frio nesta época do ano. Há muitos anos aguardamos mudanças significativas e faz anos que esperamos melhores condições de vida. Então, esses são exemplos, né, de orações sem sujeito, ok? 3. O verbo haver na indicação de existência ou acontecimento. A. Havia bons motivos para a nossa compreensão. B. Deve haver muitos interessados no seu trabalho. C. Houve alguns problemas durante o trabalho. Então, aqui é outro caso também, né,
de oração sem sujeito, quando a gente tem aqui o verbo haver, né? Na indicação de existência ou acontecimento. Pronto, a gente vai parar aqui, tá bom? Próxima aula a gente continua com o predicado, senão vai ficar uma aula muito extensa e vai ficar mais difícil para vocês compreenderem. Eu vou parar por aqui. Até a próxima aula. Boa noite. Tchau, tchau.